Nós falávamos anteriormente aqui que há cerca de 2000 anos o Senhor Jesus tornou todas as religiões obsoletas, desnecessárias na face da terra. Ele o fez quando ele revelou para as pessoas, para a humanidade, para quem quiser, e deixou isso registrado lá no Evangelho de João, eu já vou ler para você, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Aliás, quando ele disse isso, ele estava falando com os seus discípulos. E um deles, Tomé, perguntou a Jesus o seguinte: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Como podemos saber o caminho? Uma pergunta importante que muita gente se faz. Como eu posso saber o caminho certo? Dizem por aí que todos os caminhos levam a Deus, todas as religiões levam a Deus. É tudo igual. Deus é um só. Ora, a verdade é que Deus é um só. Mas é impossível que todas as religiões levem ao mesmo Deus, porque elas defendem crenças que são contrárias a esse único Deus. Então é impossível que isso seja uma verdade. Mas como todas as grandes mentiras, as melhores mentiras, elas não são mentiras deslavadas. Elas são meias verdades. Elas parecem verdade, mas são mentiras. Então, quando dizem todos os caminhos levam a Deus, Deus é um só, é verdade, Deus é um só, mas não que todos os caminhos levam a Ele. E Jesus deixou isso bem claro quando foi feita a pergunta, respondendo: Eu sou o caminho. Não um dos caminhos, mas o caminho, e a verdade e a vida. E como se isso não estivesse claro o suficiente, então ele reforçou para não deixar dúvida, completando dizendo o seguinte: ninguém vem ao Pai senão por mim. Uma dúvida, que o caminho é o Senhor Jesus. E ele continuou dizendo, você lê isso em João capítulo 14, a partir do versículo 5. Eu lendo agora o 7, ele diz: se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Quer dizer, quem conhece Jesus conhece o Pai, porque ele é a imagem de Deus. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Então um outro discípulo lhe faz a seguinte pergunta. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então, veja que os discípulos ouviam, mas não entendiam. Jesus tinha acabado de dizer que se alguém conhecesse a ele, conheceria o Pai. Filipe vem com uma seguinte pergunta: então nos mostra o Pai. Jesus tinha acabado de falar: você quer conhecer o Pai? Olha para mim, conheça a mim. Então, mas as pessoas querem sempre ver, tocar, não é? Elas querem ver, elas querem uma prova de alguma coisa. Não, se eu ver, então eu creio. Não é o tal do ver para crer. Eu tenho que ver para crer. E se você vê para crer, não precisa mais fé. A gente não precisa de fé naquilo que a gente vê, que a gente toca. Fé sobre aquilo, inerentemente, é sobre aquilo que a gente não vê, aquilo que a gente não toca. E não é somente sobre Deus. Você tem que ter fé. Quando você toma um remédio lá, você tem que ter fé que o laboratório farmacêutico fez a fórmula do remédio conforme está na bula, conforme o médico disse que iria te ajudar. E você toma o remédio e você não vai estudar química. Você não vai se tornar um farmacêutico, um químico,
para aprender o que está ali dentro da cápsula de remédio antes de você tomar. Para você, agora eu vejo aqui os elementos, agora eu posso tomar. Não, se alguém fosse fazer isso, ninguém iria tomar remédio no mundo. Só os estudiosos. E olhe lá. Então a gente tem que usar a fé sem ver, sem entender, sem saber, muitas vezes na vida, em tudo que a gente faz. A gente tem que usar da fé. Não é? Quando você vai a um restaurante, por exemplo, você tem que ter fé que lá na cozinha eles não estão deixando as baratas entrar na comida. Ainda que você saiba que há grande chance disso acontecer. Mas você, suspende essa dúvida e só pensa no momento de desfrutar aquela comida. Você não pergunta, você não vai lá na cozinha, eu quero ver como é que é a cozinha aqui desse restaurante, deixa eu entrar, só vou comer aqui se eu ver como estão as panelas, como são os ingredientes, como é que está a limpeza da cozinha, eu só quero ver primeiro, depois eu como. Você não faz isso, ninguém faz isso. Então nós estamos acostumados a crer primeiro, porque de outra forma não há como a vida funcionar. Por isso é um grande insulto quando as pessoas, não um insulto só a Deus, mas um insulto à própria inteligência delas, quando elas dizem assim, eu só creio em Deus se eu ver alguma coisa. Se eu tiver um sinal, aí eu vou crer. Desculpe, mas eu entendo a motivação de onde isso vem, eu entendo, mas isso é uma pergunta, uma afirmação de uma pessoa que não pensou antes de falar. Ela não pensou muito. Pois é um insulto à inteligência. Se você fosse aplicar a mesma lógica de ver para crer para o resto da sua vida, você não faria nada na vida, praticamente nada. Você ficaria trancado num quarto. Então, voltando aqui ao que o Senhor Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando ele afirmou isso aqui, mostrando que o caminho não era mais uma religião, não era mais um ritual, a que classe de pessoas você pertencia, se você era judeu, se você era gentio, se você fazia boas obras ou más obras, se você nasceu numa sociedade rica ou pobre, nada mais disso interessava. Qual sangue que corria nas suas veias, nada disso interessava mais. O que interessava era, se você crer nele, então você tem acesso ao Pai. Então, com uma palavra, com uma verdade, uma afirmação, uma revelação, Jesus desbancou todas as religiões do mundo. Todas elas. Sem distinção. Todos os sacerdotes, os rabinos, os padres, pastores, todos os religiosos, todos eles, sem exceção. E toda a parafernália religiosa, ele separou aquilo e deu ao ser humano um caminho mais reto, direto, limpo, simples, chamado Jesus. E quem quer ir ao Pai é só falar o nome dele. É só olhar para ele. É só procurar conhecê-lo. E viver segundo as suas palavras. Esta é a fé. Então, Jesus eliminou as religiões, eliminou a necessidade de religiosidade, porém, o ser humano que ainda não conhece a ele, não conhece Jesus, continua buscando religiões e religiosidades e meios e formas religiosas para tentar se sentir mais santo, mais perto de Deus. Desnecessário. Completamente inútil. Porque o que você precisa é de uma fé sincera na palavra e na pessoa do Senhor Jesus, e essa fé sincera obedece às palavras dele, segue as palavras dele. Pois ele mesmo disse, aquele que me ama guarda as minhas palavras. Então, qual é a sua religião? Eu não tenho. Eu não tenho uma religião. Eu não preciso.
Eu não tenho religião. Eu tenho fé na pessoa do Senhor Jesus. Ah, mas você é da Universal. Deixe-me falar uma coisa a você. Jesus estava dispensando a necessidade da igreja? Não. Jesus não dispensou o papel nem a necessidade da igreja. A igreja nunca foi intencionada para se tornar uma religião. Eu sei que muitas igrejas se tornam religiões. Mas o papel da igreja não é impor às pessoas uma religião. O papel da igreja é pregar a palavra do Senhor Jesus, é levar a palavra para os perdidos e equipar, encorajar, ensinar os que são salvos. A igreja, digamos, é uma espécie de escola da fé, onde nós aprendemos a palavra de Deus, desenvolvemos e crescemos, graduamos na escola da fé, na escola da vida. Na igreja a gente aprende a palavra. Como Jesus ia à igreja, ele ia à sinagoga. E muitas vezes ele se sentava lá para ouvir um outro rabino. Ele ficava lá para dar o exemplo que nós também devemos ir à casa de Deus. A palavra de Deus nos ensina que nós não devemos deixar de congregar. Então a igreja, ela é uma espécie de escola, é uma espécie de quartel-general do reino de Deus, porque neste mundo há uma guerra entre o reino de Deus e o reino do diabo. E a igreja é um quartel-general onde os da fé se reúnem, se organizam e juntos unem esforços para avançar o reino de Deus neste mundo. E o que o diabo mais teme é uma igreja espiritual, uma igreja unida, que a igreja do Senhor Jesus, ela está além de placas, ela é formada de pessoas que são verdadeiramente nascidas dele. É formada por essas pessoas que conhecem o Senhor Jesus e servem o Senhor Jesus com suas vidas. Então, há pessoas na igreja espiritual, na igreja de Jesus, há pessoas da Universal, há pessoas da Assembleia, há pessoas de outras denominações por aí, que existem inúmeras, pessoas sinceras que estão procurando servir o Senhor Jesus. Como também dentro da Universal, dentro das outras igrejas, tem gente que é endiabrada. Tem gente que não tem nada com Deus. Então, você tem que entender que se você quer seguir o caminho certo, você tem que seguir o Senhor Jesus. E ir a uma igreja que pregue essa palavra, que pregue essa verdade e que não escravize você com religiosidade, mas ensine a você uma fé inteligente. Não faça você dependente do pastor, do líder religioso, dos rituais, mas faça você dependente da palavra de Deus e do Espírito Santo. Conecte de fato você com Deus. E isso não é religião. Então, não se esqueça, Jesus tornou todas as religiões obsoletas há quase 2000 anos, mas muita gente não recebeu o recado. E por isso continua aí, tentando desesperadamente, pateticamente, vergonhosamente, chegar um pouquinho mais próximo de Deus, se é que isso é possível, através de teatros religiosos. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.